Nós estamos de volta com o Band Entrevista, hoje com o juiz de direito Marcos Pagan. Doutor Pagan, muito se fala na judicialização da política, na politização da justiça. Essa é uma realidade? Como driblar e separar as coisas, sendo que a política faz as leis, ou teoricamente é assim, né, para a justiça agir? Você mencionou duas coisas importantes. Uma é o que a gente chama de tripartição dos poderes, né? As funções dos poderes. E isso é das democracias ocidentais, isso é um grande ganho que nós tivemos. O poder legislativo, a quem cabe criar as leis, o poder executivo executá-las e o poder judiciário julgar os casos no caso concreto, né? Essa divisão, Cláudia, ela nem sempre é tão clara assim. Às vezes há realmente um espaço para que o Poder Judiciário, numa lacuna da lei, por exemplo, ele seja chamado, seja instado, no caso concreto, a resolver. E aí pode ser que surja, nós temos instrumentos jurídicos para isso, pode ser que surja a necessidade de uma invasão, né? Aí uma troca em relação a essas funções. A outra questão, você também já chegou a mencionar para mim, é o fato de que nós estamos num momento em que a justiça está modificando. E a justiça, o povo está com um olho diferente, a população um olho diferente para nós. Esses casos sempre foram decididos, mas com a mídia e com as redes sociais e com a informação mais acessível, passamos a ser mais vistos. E aí as pessoas entendem que a justiça está invadindo os outros poderes. Não vou dizer que isso não exista, existe, nós chamamos isso de ativismo judicial, é algo que para a maioria dos juízes não é bom, até para a nossa imagem isso não é bom, até para a relação entre os poderes isso não é bom, e nós também precisamos conter esses ativismos. Por outro lado, é preciso dizer que a justiça não trabalha por si. Se chegou um caso até o Poder Judiciário, é porque alguém o provocou, é porque alguém, em tese, fez alguma coisa de errado, cometeu um ato ilícito. E aí nós somos chamados a resolver esse caso. E pode ser que na resolução desse caso, principalmente quando está nas esferas maiores de Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, pode ser que isso tenha uma repercussão no ambiente político. É natural que seja assim, né? Agora, nós precisamos conter os excessos, isso é realidade. O senhor falou muito sobre novos tempos, modernização. Hoje nós vivemos num mundo que é um mundo dominado pela internet, pela cibernética. A justiça brasileira está aparelhada para enfrentar, por exemplo, os crimes virtuais? Nós começamos tarde, sabe, Elcio? Porque, como eu disse, é como se tivesse uma Ferrari, que é a sociedade e essas novas tecnologias, e nós andando de Fusca, e nós ainda começamos muito tarde. Eu me lembro que quando as instituições financeiras, os bancos começaram a entrar na era digital, eu era novo, estava prestando concurso, e nós começamos a modernizar o Poder Judiciário há 5, 10 anos. Isso quer dizer que a gente já começou atrasado e nós temos, até porque o Estado, a Justiça, nós temos 100 milhões de processos. São muitos processos e isso faz com que nós tenhamos também uma velocidade menor, mesmo porque no serviço público as coisas naturalmente andam mais devagar. Então nós não estamos razoavelmente aparelhados, essa é a realidade. Nós estamos correndo contra o tempo e tentando resolver isso, criando às vezes até com criatividade e com empenho dos magistrados, das polícias, dos promotores para correr atrás. Mas muito fica no caminho e é preciso que a gente também trabalhe para modernizar as nossas leis e permitir que nós tenhamos melhores instrumentos para tratar dessa questão. Até porque com as redes sociais e a velocidade delas pode haver uma enxurrada de processos por causa de uma frase, uma repetição de uma frase, em quem agir. Se discute muito isso. Houve marco regulatório da internet, se trabalha hoje lei de crime cibernético. Falta delegacia, falta gente para mexer com isso na justiça? Eu acho que é uma realidade que a gente deveria ter. É muito difícil trabalhar no varejo. O judiciário tem que trabalhar no caso a caso. Nós, na legislação, na modernização da legislação, Cláudio, nós também estávamos preocupados em criar instrumentos que pudessem ser no atacado. Então, algumas decisões lá do Supremo hoje, elas resolvem mais de 10 mil, às vezes 100 mil casos. Isso é importante, isso faz com que nos tornemos mais ágeis. Porque se você imaginar, por exemplo, que uma pessoa faz um contrato, a compra de um aparelho celular, ele vale para 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, como é que o juiz vai trabalhar o caso a caso desse contrato? Não dá para fazer isso. Era preciso criar um mecanismo mais ágil, mais eficiente.
Não vou dizer que faltam pessoas, o que faltam são mecanismos, instrumentos para que nós consigamos enfrentar essa nova realidade, que é uma realidade dinâmica e essas relações estão realmente mais complexas e mais ágeis. Agora, principalmente esse ano, que é um ano de eleição, o senhor não está atuando diretamente na parte eleitoral, mas o senhor tem experiência nisso. Principalmente esse ano, que é um ano de eleição, a Justiça está muito preocupada exatamente com fake news, crimes virtuais. Como é que o senhor antevê isso? O senhor acha que vai ser uma eleição confusa nesse ponto? Vai ser uma eleição, vai ser um desafio grande, não só para os partidos, para a população, mas também para a Justiça Eleitoral. E eu tenho para mim que a melhor forma de trabalhar isso, até com a experiência que a gente tem em relação ao efeito que essas fake news, essas notícias, ou então alguns atos ilícitos que são praticados já, de alguma forma, preparados para eles não serem pegos, é conscientizar a população. Nós não vamos ter outro caminho. Porque, como eu disse, nós temos aí uma diferença de velocidade. Hoje em dia, se a pessoa divulgar nas redes sociais ou até na imprensa e é uma notícia falsa, para fazer isso voltar não dá tempo. O período eleitoral é muito, muito curto. Então nós temos que trabalhar, e aí o papel da imprensa é fundamental, o papel da Justiça Eleitoral também, dando um imediato direito de resposta quando for o caso, ou retirando de circulação da forma mais ágil possível. Nós precisamos estar preparados para isso, não é por isso que eu digo que é um desafio, mas vai ser muito difícil a gente trabalhar no caso a caso. Então, a legislação já foi alterada, ela de alguma forma melhorou, dá mais instrumentos para a gente, mas como é a primeira vez que nós vamos ter um novo ambiente, um novo momento em relação a essa realidade, nós vamos precisar aprender com isso, Elcio, num momento decisivo para a nossa democracia. Agora, esse ambiente imenso que é a internet, que a gente não consegue colocá-lo numa fita métrica, como é que a Justiça pretende trabalhar? A denúncia vai ser o melhor caminho? Teme-se, por outro lado, um denuncismo? Eu acho que entra, pede e processo e segue. Pode haver um colapso aí, de alguma forma? Vocês temem isso? Nós temos uma preocupação realmente com esse acesso muito fácil, né, e o que você está chamando de denuncismo. Mas não é a nossa maior preocupação, porque nós estamos preparados para isso, já temos experiência em trabalhar esses casos, há uma equipe pronta, nos tribunais eleitorais trabalham muito bem, estão bem preparados para isso. O nosso maior receio é justamente essa diferença de velocidade, como se os instrumentos que nós temos serão efetivos para não deixar as injustiças acontecerem. Então nós vamos ter que trabalhar muito com informação. A informação que é dada oficialmente, institucionalmente pela Justiça Eleitoral nos meios de comunicação, contar com a colaboração da imprensa e contar também com a colaboração daqueles que estão diretamente envolvidos, os partidos e os próprios candidatos. A gente segue depois do intervalo com a última parte do Band Entrevista desta semana. Não saia daí, nós voltamos em instantes.